Olá, amantes do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Véu da Meia-Noite, o canal onde exploramos as histórias mais assustadoras, aquelas que cruzam a linha entre mito e realidade. Hoje, mergulharemos em um relato de arrepiar, enviado por um dos nossos seguidores. Ele alega ter tido um encontro direto com o terrível Corpo Seco, uma entidade tão sinistra que nem o céu nem o inferno a aceitaram. Será que a lenda do Corpo Seco é apenas um mito, ou estamos lidando com algo mais real e perigoso do que imaginamos? A resposta pode estar nesta história, mas cuidado! Escutá-la até o final pode mudar a forma como você enxerga a escuridão ao seu redor. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aquele amigo corajoso. Agora apague as luzes e prepare-se para o relato. Nosso relato começa em Manaus, onde a vida parecia girar em torno de rotinas simples e silêncios profundos. É lá que conhecemos Jonas, um homem rude, marcado pela amargura. Desde jovem ele carregava um ressentimento que nunca soube explicar. Jonas vivia com a mãe, uma mulher idosa que lutava para sustentar a casa. Apesar de tudo que fazia, Jonas tratava a mãe com desprezo. Ele a culpava pela pobreza e pelas dificuldades que enfrentava, como se ela fosse a origem de todo o seu sofrimento. "Você é inútil, mãe. Nem devia ter sido mãe." Essas eram palavras que ela ouvia quase diariamente. Mesmo doente, ela se arrastava para cuidar dele, mas Jonas nunca a ajudava. Quando ela chorava, ele ria. Quando ela precisava de apoio, ele a ignorava. Até que, certa noite, após uma discussão cruel, a mãe olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Jonas, Deus não perdoa quem maltrata a própria mãe. Um dia você vai pagar por tudo isso." Jonas riu alto, desprezando suas palavras. Ele não acreditava em nada, muito menos em maldições ou castigos divinos. Jonas, depois da discussão final com sua mãe, decidiu que precisava se afastar. Ele aceitou um emprego como caseiro em um sítio remoto, que ficava a cerca de 20 quilômetros do vilarejo mais próximo. O lugar, cercado por uma floresta densa e aparentemente intocada, parecia o refúgio perfeito para alguém que queria se isolar. A casa onde Jonas passaria a morar era simples, de madeira envelhecida e com poucas comodidades. As janelas rangiam ao menor toque do vento e o teto parecia sempre prestes a ceder. Não havia vizinhos, nem energia elétrica constante. O silêncio ali era quase absoluto, interrompido apenas pelos sons distantes de pássaros e pelo farfalhar das árvores. No primeiro dia, o dono do sítio, um homem idoso e de fala mansa, mostrou a propriedade a Jonas. Enquanto caminhavam pelos terrenos, o homem comentou: "Este lugar é tranquilo, mas tem suas peculiaridades. Não vá além da trilha da mata. É fácil se perder e tem histórias por aqui que não convém alimentar." Curioso, Jonas perguntou que tipo de histórias. O velho hesitou, olhando para a mata com um semblante sério. "Antigos moradores dizem que há algo ali, algo que não deveria existir. Mas eu não sou homem de superstições. Só lhe digo isso. Respeite a floresta." Jonas ignorou o aviso. Ele nunca acreditara em lendas ou histórias de assombração. Para ele, o sítio era apenas um lugar afastado, onde poderia viver sem ninguém para perturbá-lo. Mas, naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Enquanto jantava sob a luz fraca de uma lamparina, Jonas ouviu um som vindo de fora. Parecia o ranger de galhos, mas havia algo de inquietante nele, como se fosse um passo lento e arrastado.
Ele se levantou e foi até a porta. Ao abri-la, não viu nada além da escuridão. O ar parecia mais pesado e um odor desagradável invadiu suas narinas, algo parecido com carne podre misturada à terra úmida. Jonas olhou em volta, mas não havia sinal de ninguém. O silêncio era tão profundo que até os grilos pareciam ter parado de cantar. Ele voltou para dentro, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Por mais que tentasse ignorar, o cheiro de podridão parecia persistir, como se estivesse impregnado na madeira da casa. Nos dias seguintes, Jonas começou a notar outras coisas estranhas. Pela manhã encontrava marcas no chão do quintal, como arranhões profundos feitos por unhas ou garras. Algumas plantas ao redor da casa estavam secando inexplicavelmente, mesmo com o solo úmido pela chuva recente. Na terceira noite, Jonas acordou de repente. O vento estava forte e o som de galhos quebrando parecia mais próximo. Ele olhou pela janela e viu uma sombra entre as árvores. Era alta e magra, e por um instante parecia não ser humana. Ele piscou e a sombra desapareceu. Tentando convencer-se de que era apenas sua imaginação, Jonas voltou para a cama. Mas, no fundo, algo nele começava a mudar. Uma sensação de inquietação crescia, como se o sítio escondesse segredos que ele não deveria tentar desvendar. Certa tarde, enquanto caminhava pelo quintal, Jonas encontrou algo que o deixou desconfortável. Um pedaço de madeira esculpido de forma rudimentar, com traços que lembravam um rosto retorcido em agonia. Ele pegou o objeto e o levou para dentro, mas ao fazer isso, o cheiro de podridão voltou a invadir a casa com mais intensidade. Algo parecia errado com aquele lugar, mas Jonas, teimoso como sempre, decidiu ignorar. Ele estava determinado a não se deixar assustar por histórias ou sinais. No entanto, a floresta parecia esperar. Cada passo dado mais perto dela aumentava a sensação de que algo estava observando, aguardando o momento certo para revelar sua presença. E Jonas, sem saber, já havia cruzado a linha que separava o mundo dos vivos de algo muito mais antigo e sombrio. A floresta do corpo seco. Certa tarde, Jonas decidiu que já estava cansado dos mistérios e avisos enigmáticos sobre a mata. Com sua espingarda em mãos e um facão na cintura, ele entrou na floresta densa, ignorando o arrepio que percorreu sua espinha assim que cruzou a linha de árvores. O cheiro de podridão, que antes era esporádico, agora parecia envolver tudo ao seu redor. Era tão forte que ele sentia como se estivesse respirando morte. A vegetação ao redor parecia mudar a cada passo. As árvores, antes verdes e vibrantes, começaram a ficar mais secas. Suas folhas pendiam como se estivessem murchando sob um sol invisível. Os troncos tinham rachaduras profundas e um tom enegrecido, como se tivessem sido queimados por dentro. Então, o silêncio. Não o silêncio comum da natureza, mas algo anormal. Nem o farfalhar das folhas, nem o canto de pássaros. Nada. Apenas um som baixo e repetitivo que se confundia com sua própria respiração. Parecia um sussurro, ou talvez várias vozes muito distantes. Jonas avançou, mas cada passo parecia mais difícil. O chão estava úmido, mas não de chuva. Um líquido escuro, quase negro, escorria das raízes expostas, e Jonas percebeu que aquilo não era água. Ele tentou ignorar a náusea crescente, mas algo dentro dele gritava para voltar. Foi então que ele o viu.
Encostada em uma árvore retorcida, uma figura humanoide, mas claramente não viva, parecia observá-lo. A pele era fina, esticada sobre ossos proeminentes, com uma tonalidade cinzenta. Partes do corpo estavam ressecadas, como madeira apodrecida. Os olhos eram buracos negros, profundos e impossíveis de encarar por muito tempo, enquanto a boca era um sorriso grotesco, forçado, que parecia zombar da própria existência. Jonas sentiu as pernas travarem, o suor escorrendo pelo rosto, enquanto a realidade se recusava a aceitar o que estava diante dele. Ele conhecia aquela descrição. Ele já ouvira falar sobre isso nos contos de sua infância. Era o assustador corpo seco. A figura moveu a cabeça lentamente em sua direção, o som de ossos estalando ecoando pela mata vazia. Seus lábios rachados se abriram e uma voz rouca, quase um grunhido, saiu. Você é como eu, cruel, sem coração. Eu fazia com minha mãe o mesmo que você faz. As palavras atravessaram Jonas como uma lâmina. Ele tentou recuar, mas suas pernas não obedeciam. Era como se o chão o prendesse, como se as raízes estivessem subindo para envolvê-lo. O corpo seco avançou um passo. A cada movimento, um cheiro insuportável de carne apodrecida inundava o ar. Ele ergueu um dedo esquelético e apontou para Jonas, que sentiu uma pressão insuportável no peito, como se algo estivesse puxando sua alma para fora. Você acha que o tempo perdoa? O tempo só observa, e a crueldade, ela nunca se vai. A risada da criatura ecoou, um som que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Jonas gritou, mas sua voz se perdeu no vazio. Quando finalmente conseguiu se mover, tropeçou e caiu no chão úmido. Ele rastejou para longe, sem ousar olhar para trás. O cheiro de podridão persistiu em suas roupas e em sua pele, mas era o peso das palavras da criatura que ele nunca mais conseguiria esquecer. Antes que Jonas pudesse correr, ele foi subitamente tomado por uma vertigem avassaladora. Tudo ao seu redor começou a girar, e a mata densa dissolveu-se em um borrão. Então surgiram as visões. Ele estava de volta à casa onde crescera, mas não era uma lembrança comum. Era como se estivesse revivendo os piores momentos de sua vida com uma clareza insuportável. Jonas viu a si mesmo aos berros com a mãe. Sentiu novamente o desprezo em suas palavras, mas agora era como se estivesse do outro lado, sentindo o impacto emocional delas. Ouviu o eco das humilhações que havia gritado à mãe. Observou sua mãe, curvada pelo cansaço e pela tristeza, chorando sozinha na cozinha. Cada lágrima parecia pesar toneladas em sua consciência. A visão mudou. Ele viu o momento em que, durante uma febre alta, ela implorou por ajuda, mas ele permaneceu indiferente, rindo da fragilidade dela. Sentiu o gosto amargo do desprezo que havia alimentado por tanto tempo. Queria gritar, mas era como se sua voz tivesse sido arrancada. No meio das cenas, a voz rouca e sobrenatural do corpo seco cortou o ar como uma lâmina. Eu fui rejeitado pelo céu e pelo inferno. Meu ódio me transformou no que você vê. E você, Jonas, carregou em seu coração a mesma maldade que me consumiu. Seu destino será o mesmo. Não há perdão, apenas o vazio eterno. Você não pode escapar de sua própria alma, e ela vai apodrecer. O tom da voz parecia vir de todos os lados, cercando Jonas, penetrando em seus ossos como um frio insuportável. Ele tentou se levantar, mas seu corpo estava pesado, como se algo invisível o estivesse puxando para o chão.
Não! Gritou, sua voz finalmente saindo em um sussurro desesperado. Eu posso mudar, eu posso fazer diferente. A entidade, agora mais próxima do que nunca, surgiu em sua visão periférica. Seu rosto cadavérico estava a centímetros de Jonas. A pele parecia derreter e se reconstruir constantemente, como se estivesse presa em um ciclo eterno de decadência. Os olhos vazios pareciam enxergar diretamente sua alma. Não há mudança para quem já se afundou na maldade, disse o corpo seco, com um sorriso grotesco que se alargava até quase rasgar o rosto. Você pertence a mim agora. Jonas caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo enquanto ele tentava balbuciar palavras de desculpas. Sentia um peso esmagador em seu peito, como se o ódio que havia alimentado durante anos estivesse agora se voltando contra ele. Quando finalmente conseguiu erguer os olhos, ofegante, o corpo seco havia desaparecido. Tudo ao redor estava novamente silencioso, mas o cheiro de podridão permanecia. O ar estava tão denso que Jonas sentiu que seria incapaz de respirar. O silêncio, no entanto, não trazia paz. Era um silêncio carregado, como se algo estivesse à espreita, apenas esperando o momento certo para atacar novamente. Jonas sabia que aquele encontro era apenas o começo. Abalado, Jonas voltou para casa no mesmo dia. Pela primeira vez em anos, ele enxergou o que havia feito com sua mãe. Ele a encontrou sentada na cadeira de balanço, tão frágil quanto sempre, mas com um olhar que parecia ainda cheio de amor. Ele se ajoelhou diante dela e disse: "Me perdoe, mãe. Eu errei tanto." Ela o abraçou e sussurrou: "O perdão de uma mãe é eterno. Mas, meu filho, o perdão que você precisa agora é o de Deus." Desde aquele dia, Jonas mudou completamente. Ele cuidava da mãe com devoção, como uma forma de compensar os anos de crueldade. No entanto, o encontro com o corpo seco deixou marcas profundas. De vez em quando, ele ainda sentia o cheiro de podridão no ar. Às vezes, à noite, ele acordava com a sensação de que estava sendo observado. Ele sabia que as sombras que via no canto do quarto não eram apenas fruto de sua imaginação. Corpo seco espera por um único deslize. E assim termina mais uma história sombria do Véu da Meia-Noite. A lenda do corpo seco nos lembra que nossas ações têm consequências e que o mal que espalhamos pode voltar para nos assombrar de maneiras que nunca imaginamos. Jonas encontrou redenção? Ou o peso de sua crueldade o condenou para sempre? Há quem diga que sim, mas outros acreditam que o corpo seco não perdoa tão facilmente. Dizem que, às vezes, no sítio onde ele viveu, ainda se sente o cheiro de podridão, como um aviso silencioso de que algo maligno permanece. Se gostou deste relato, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com quem ama histórias de arrepiar. Até a próxima, pois no Véu da Meia-Noite o terror está apenas a um vídeo de distância.